A morte é um tema filosófico desde a própria origem da filosofia. A reflexão sobre a morte aparece, por exemplo, no diálogo Fédon de Platão, que se travaria na iminência da morte de Sócrates, condenado a tomar um veneno chamado cicuta pela polis ateniense, por supostos crimes que, evidentemente, o filósofo não praticou. O diálogo repercutiu particularmente nos ouvidos de um filósofo francês do século XVI, Michel de Montaigne, que escreveu um célebre ensaio intitulado Que filosofar é aprender a morrer. Filosofar talvez não seja somente isso, mas as relações entre filosofia e morte não param por aí e chegam até o século XX, quando o alemão Martin Heidegger define o homem como um ser para a morte. Não se trata, contudo, somente de reflexões. É importante deixar claro que, para os antigos, da Grécia e de Roma, a filosofia tem um caráter prático. Ela é uma arte de viver bem, o que inclui estar preparado para encarar a morte sem medo ou angústia. Nesse sentido, a morte de Sócrates, o modo como Sócrates se comportou diante da iminência da morte, tornou-se exemplar. A atitude de impassibilidade e serenidade com que o filósofo ingeriu a cicuta que o mataria foi uma espécie de coroação de sua vida filosófica. Outro filósofo cuja morte serena também se tornou exemplar foi Sêneca, acusado por Nero, o quinto imperador de Roma, de estar envolvido numa conspiração para depô-lo. Sêneca, que havia sido tutor e conselheiro de Nero, foi condenado a suicidar-se cortando as veias dos braços, o que ele fez numa banheira, cercado por testemunhas, segundo o relato do historiador romano Tácito. A filosofia moderna, desde Descartes, no século XVII, rompeu com a filosofia antiga, procurando refletir sobre a realidade por uma perspectiva muito diferente da de Sócrates, Platão, de Sêneca ou mesmo de um Santo Agostinho ou São Tomás, que menciono aqui apenas para deixar claro que entendo por filosofia antiga a que se estende desde a Grécia e Roma clássicas até o fim da Idade Média Latina, ou seja, ao século XIII depois de Cristo. Contudo, há um caso interessante de um filósofo moderno, o empirista e cético David Hume, que aparentemente teve uma morte semelhante à dos antigos já mencionados. Segundo seu ensaio autobiográfico Minha Própria Vida, que traduzi e coloco à disposição aqui em PDF, Hume também teve grande serenidade diante da morte, que não foi, entretanto, um suicídio como o de Sócrates ou de Sêneca, porque Hume padeceu de um câncer do intestino que o matou aos 65 anos em 1776. O relato autobiográfico de Hume, que afirma sua serenidade diante da morte, até por ser um documento escrito nos últimos momentos de sua vida, quando ele estava realmente à espera da morte, é confirmado por uma carta de seu amigo, o também filósofo e escocês Adam Smith, para William Strayham, o editor das obras de Hume. Essa carta passou a ser publicada juntamente com a autobiografia de Hume. Mas, ainda que estejamos falando de British gentlemen, cavalheiros britânicos,
Tanto a autobiografia de Hume quanto a carta de Smith não podem ser tomados como a mais absoluta expressão da verdade. A morte de Hume teria sido, de fato, uma autêntica morte serena e filosófica, a exemplo de Sócrates e de Sêneca. Veja no próximo vídeo a resposta a esta questão, por trás da qual subjaz uma polêmica sobre o papel da religião no enfrentamento da morte do indivíduo e na moral e na vida em sociedade. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.